Gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2015, são 22 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Aqui no bairro da Abolição, temperatura em torno dos seus 25 graus. Começamos nosso plantão Trovoada do Tempo, edição do final de semana, para a gente começar a fazer um comentário sobre as condições meteorológicas que devem ser registradas para os próximos dias e também a tendência para o próximo final de semana. O que a gente está tendo é o seguinte: o Rio de Janeiro, ele, como eu tinha falado no último plantão Trovoada do Tempo, no penúltimo plantão Trovoada do Tempo, que nós teríamos uma condição meteorológica favorável à melhora do tempo mais significativa neste final de semana, no sábado e principalmente neste domingo, que de fato aconteceu. Temperatura atingindo temperatura em torno dos seus 33 graus, com muito sol, sendo que a umidade relativa do ar, a URA, ela caiu bastante, chegando até os seus 40%. E o que nós deveríamos esperar para essa semana? Na segunda-feira a gente começa aí com um tempo bom, mas uma frente fria que agora está no Paraná, se deslocando ao sul de São Paulo neste momento, deve causar já a partir de amanhã, aumento na nebulosidade, e poderemos ter a partir do final da tarde, inclusive à noite, pancadas de chuva que poderão até mesmo ser de moderada a forte intensidade em algumas regiões do Rio de Janeiro. Não se descarta até mesmo o que aconteceu na semana passada, na segunda-feira passada, quando tivemos aí registros de granizo. Até porque, para acontecer granizo, a gente tem que ter alguns fatores que devem acontecer em uma localidade. E um dos fatores é o quê? Você tem uma temperatura muito elevada nas camadas até mesmo de médio de atmosfera, e também você ter a chegada de um ar mais frio. E esse choque, ele tende a o quê? Ocasionar o desenvolvimento dessas nuvens dos CBs, que são os cúmulos nimbus, e com algumas diferenças também de pressão atmosférica, que a gente pode ter aí essa situação de desenvolvimento aí de granizo, já que os cristais de gelo não conseguem, de fato, ter a rapidez de chegar até mesmo a condensação, ou seja, de um estado sólido para ir para um estado líquido, ou seja, como uma situação é muito rápida, você tem o que? O desenvolvimento dessas pedras de gelo, ou seja, é muito rápida a formação dessa chuva que não consegue ter a rapidez, é muito rápido, não consegue ter chegar a esse estado líquido, ou seja, as gotas de chuva não conseguem chegar a esse estágio. Então, tem essa questão da velocidade desse desenvolvimento dessa, entre aspas, chuva, não consegue ter devido a essa, entre aspas, pancada, o que a gente pode falar. Mas, voltando ao nosso foco principal, a gente deve ter aí, porque não, essas pancadas de chuva acontecendo de uma forma até mais generalizada do que aconteceu na segunda-feira. E, por conseguinte, a temperatura ela vai cair. A temperatura amanhã não deve passar dos seus 30 graus aqui no Rio de Janeiro, já que a gente começa a ter a elevação da temperatura devido ao pré-frontal, mas ela começa a cair já a partir da tarde devido à mudança de vento do quadrante sul. Então, o que devemos esperar para terça-feira é que a temperatura deve cair, a máxima não deve passar aí dos seus 26 graus, devemos ter uma queda significativa da temperatura e com a sensação de frio, já que o vento sul vai soprar aí, dando uma sensação térmica de mais frio do que realmente os termômetros estão registrando. E o que devemos esperar? Quarta-feira já começa a ter uma situação de melhoria no tempo, o tempo ainda bem carregado, com muita nebulosidade, mas o sol podendo aparecer. E na quinta-feira, aí sim, o tempo melhora de vez, com temperatura em elevação, sendo que vou fazer aí um alerta, já que tanto na segunda, tanto amanhã, teremos a chegada dessa frente fria, e já a partir dessa semana teremos uma chegada de uma nova frente fria que deve chegar na sexta-feira. Ou seja, a gente deve ter na sexta-feira aqui no Rio de Janeiro a chegada aí de uma nova frente fria. Nós vamos ter aí algumas pessoas que estão aí fazendo eventos, então tem aí uma romaria ali para Aparecida, em São Paulo, e tem também a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, que será no domingo. Então, a tendência que a gente deve ter, pelo menos no final de semana, é a chegada dessa frente fria. Essa frente fria deve vir
com força aqui para o Rio de Janeiro, deve causar alguma chuva significativa, mas a tendência para o domingo é que essa chuva já tenha já uma redução. Já no sábado, domingo, pode ter alguma pancada de chuva pela manhã ou pela tarde, mas o tempo vai ter muita luminosidade. Trocando em miúdos, pelo menos o que está sendo esperado é que a gente não deve ter praia nesse final de semana. Quem aproveitou nesse final de semana pôde curtir, mas já para o próximo já a situação já deve ser bem diferente, tá certo? Então, só vou rodar aqui para vocês em relação a como deve ficar a questão dessa situação da chegada do ar mais frio. Eles devem ter essa queda de temperatura já para amanhã, já em relação a essa mudança de vento, e essa mudança de vento ela persiste ainda com esse vento quadrante sul ainda na terça-feira e também na quarta, mas a partir da quinta-feira o vento muda de direção, entrando já o vento do quadrante norte, até porque vai favorecer a chegada ao pré-frontal, que é a chegada lá na frente fria, que vai ser na sexta-feira. Então, nessa semana a gente vai ter tudo, vai ter sol, temperatura elevada, sol, temperatura elevada, chuva, mudança de tempo de novo, com o sol aparecendo também, uma nova mudança de tempo com chuva, e aí estragando um pouco do final de semana, aí que vai vir o último final de semana do mês de agosto. Ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que o nosso próximo controle provado do tempo será na quarta-feira, no dia 26, no horário das 22 horas e 30 minutos, no mais tardar às 23 horas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem após essa postagem desse vídeo, vocês podem fazer suas perguntas que eu vou ter a satisfação de respondê-los. Então, gente, bom final de semana, melhor dizendo, uma boa semana para vocês, fique com Deus e até a quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.